Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos tratar aqui de um assunto muito legal onde ele nos fala sobre a divisão de radicais. Bem, se você assistiu a aula sobre multiplicação de radicais, você reparou que a gente só pode multiplicar se os índices dos radicais forem os mesmos, independente do valor do radicando, ou seja, independente do valor numérico que está dentro do radical, a gente só pode multiplicar se os índices forem iguais. Essa regra também ela vale para a divisão. Então, na divisão, só é possível dividir, apesar de você ter radicandos que são divisíveis um pelo outro, tá? Essa divisão só é possível se os índices forem iguais. Se não, não. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, a raiz quinta de 18 dividido pela raiz quinta de 6. Bem, os índices, reparem que são iguais. Ambos valem 5. Então, eu já sei que minha resposta será a raiz quinta de alguém. E quem é esse alguém? 18 é possível ser dividido por 6? Sim, é. E essa divisão vale 3. Então, já que 18 dividido por 6 é 3, então nossa resposta é a raiz quinta de 3. Belezinha? Aqui a mesma coisa, olha lá. Raiz quadrada, raiz quadrada. Eu já sei, então, que aqui a nossa resposta será a raiz quadrada de alguém. 32 dividido por 2, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é 16. Só que repare o seguinte, diferentemente do exemplo anterior, a raiz quadrada de 16 é um valor exato. Bem, sendo ele um valor exato, então vamos resolver essa raiz. Aqui nesse caso, a raiz quadrada de 16 vale 4, pois 4 vezes 4 é 16. E aí tu me pergunta, professor, é obrigatório resolver essa raiz quadrada? Sim, é. Não só resolver, mas também simplificar um radical sempre que possível. Como assim simplificar? Bora ver aqui nesse exemplo? Olha lá. Raiz quadrada de 60 dividida pela raiz quadrada de 5. Opa, eu já sei que a minha resposta será uma raiz quadrada. 60 dividido por 5, o resultado é 12. Beleza. Só que esse 12, repare o seguinte, ele pode ser escrito como a multiplicação de 4 por 3. O que tem a ver essa multiplicação? É porque se você transforma um número qualquer numa multiplicação de 2 ou mais fatores dentro do radical, a gente pode separar em 2 ou mais radicais. Então aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 4 vezes 3 é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. O que isso tem a ver? Tem a ver que a raiz quadrada de 4 ela é exata e vale 2. Então o 2 ele sai da raiz. A raiz quadrada de 3 não é exata. Sendo assim, o 3 permanece dentro da raiz. Tu pode perguntar o seguinte, se a gente parasse aqui na raiz quadrada de 12, estaria errado? Não, não estaria, mas muito cuidado por quê? Se de repente fosse uma questão de vestibular, mini vestibular, concurso público, onde ao resolver essa divisão, você tivesse que escolher uma de 5 ou 4 alternativas disponíveis, por exemplo, né? Nunca as alternativas viriam dessa maneira. Elas sempre viriam o mais simplificada possível. Então é importante que você sempre se acostume a simplificar, até porque, por se tratar de escola, por exemplo, né? Se você for resolver, por exemplo, uma prova do Enem, a resposta ela vai vir sempre dessa maneira, não dessa. Então se acostumem a simplificar, tá bom? Beleza? Agora vamos lá. E se os índices forem diferentes, o que a gente faz? Vamos lá. Aqui nesse caso, reparem que eu tenho índice 3 e o índice aqui é 2. Como é que a gente sabe que o índice é 2? É porque toda vez que você tiver raiz quadrada, o índice não aparece, mas a gente sabe que ele vale 2, tá? É importante você lembrar disso. Beleza. Aqui nesse caso, então, o primeiro passo
é resolver e determinar o MMC entre 3 e 2. Como são dois valores primos, basta multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a raiz sexta de alguém e aqui eu vou ter a raiz sexta de alguém. Ok. Bem, vamos lá. Se aqui na primeira raiz, né, no primeiro radical, eu tinha índice 3 e agora tenho índice 6, de 3 para chegar a 6, nós multiplicamos por quanto? Multiplicamos por 2. Então, aqui dentro, o nosso radicando terá expoente 2. De 2 para chegar a 6, o resultado é quanto? Eu tenho que multiplicar por quanto? Bem, de 2 para chegar a 6, a multiplicação é por 3. Então, o nosso radicando terá expoente 3. E aí, vamos lá. 2 ao quadrado, logicamente, vale 4, dividido por 2 ao cubo, cujo resultado vale 8. Importante, pessoal, aqui nesse caso, a divisão ela não é exata. Mas você pode escrever essa divisão de duas maneiras diferentes. Quais são elas? A primeira aqui é a seguinte. 4 dividido por 8, o resultado é 0,5. Até porque o 4 é a metade de 8. Então, a gente tem a raiz sexta de 0,5. Ou ainda, você pode escrever também como sendo a raiz sexta de 1 sobre 2. Até porque 1 dividido por 2 vale 0,5. Professor, qual das duas maneiras está correta? Qualquer uma delas. Dependendo do tipo da questão, pode ser que você tenha que trabalhar com a fração, que é o mais comum. Mas nada impede também de você trabalhar com valores decimais. Beleza, pessoal? E aqui nesse caso nós acabamos aqui então a nossa aula sobre divisão de radicais, onde eu te mostrei quais são as maneiras diferentes de você trabalhar e resolver uma divisão entre dois radicais. Belezinha? Espero então que vocês tenham gostado aqui da aula. Dê aquele curtir, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos assim para você. Valeu, galera. Até a próxima.